é a compreensão destas questões, que são questões do nosso tempo. Depois daquela fotografia da Terra vista no espaço, todos os seres humanos são astronautas. Não o são mecanicamente, mas são em consciência. Isso muda os protocolos e as relações. Se calhar não muda a relação entre homens e mulheres. Também não é para isso que serve a Terra vista no espaço. Mas muda a consciência de quem somos como um todo. E nós vimos esse polo, nós vimos que esse polo do nosso trabalho, nós vimos que ao mesmo tempo que emerge o átomo, o self e a Terra, emerge aquilo que se chama a grande oportunidade do nosso tempo, que é a síntese. E para percebermos isso, como eu estive a descrever, temos que compreender estas correntes lentas que se movem na horizontal e que vão empurrando a humanidade. A relação do homem com o homem mudou, a relação da mãe do mundo com a Terra mudou, a mãe do mundo está num processo de se apropriar da biomassa, da geomassa e da psicomassa da Terra. O simulacro nunca foi tão forte, porque é a última oportunidade das forças evolutivas, é fazer um facsímile da realidade e tentar raptar as nossas psiques para dentro dessa anti-arca de Noé. E, entretanto, estamos na iminência da confederação dos Melquisedeques e dos arcanjos. Isto tudo é novo, faz parte do nosso tempo. O outro polo foi um trabalho ligado aos núcleos, à compreensão de como o Uno se transforma em três na Trindade e de como a Trindade se vai gradando na direção dos mundos manifestos, na direção do universo físico, etérico, astral e mental. Esse é outro polo do nosso estudo. Esse é muito mais, digamos, transtemporal. Não faz parte de nenhuma época. A mónada, a alma, o corpo de Cristo, o corpo de Sofia, a projeção do infinito no finito, que é representada pelo ser humano. E também o estudo progressivo destas camadas de que nós somos compostos e que são a resposta do universo ao paraíso e à Trindade. E nesse sentido, nesse outro polo, que já não tem a ver com a modernidade nem com o problema contemporâneo, mas tem a ver com a nossa constituição, a nossa origem e o nosso destino, nós tentámos ver que a face que o infinito, ou que o Uno, o inefável, vira para o universo é a face de um pai-mãe amoroso. Porquê é que não é a face de um passarinho ou uma fórmula matemática? Porquê é que o infinito, quando se vira para o finito, não vem com... Isto é tão forte. Porquê é que o infinito, quando se vira para o finito, não se vira com a face de uma lei? Ou com a face de uma fórmula matemática? Ou com a face de um pássaro? Porquê é que se vira com a face de um pai, mãe amoroso? O primeiro sinal do pai é o amor. A face que o infinito vira para o finito é um amor pessoa e não um amor lei, ou um amor impessoal, ou um amor transpessoal, ou um amor universal. É uma pessoa que, por ser infinita, ama pessoalmente e impessoalmente e transpessoalmente, ama de todas as formas. Mas, é assim, este é um ponto de reflexão aqui na Air School. O infinito, ao virar-se para o tempo e para o espaço e para os seus filhos, vira-se para os seus filhos, para as suas criações, não se vira como uma lei, nem através
de uma estrutura rígida ou do mandala. A primeira, isso é uma coisa que os anjos insistem constantemente. É um dos grandes problemas entre os anjos e os homens. Os anjos estão sempre a dizer aquela frase simples: Deus é Pai. Deus é Mãe. Então, este é assim uma das bases do trabalho que nós temos estado a fazer. Nós não somos metafísicos abstratos e frios. E não somos místicos contemplativos indeterminados. Nós, se pudermos, somos metafísicos abstratos e frios, até porque é super cool. Ser metafísico frio é cool. Tem estilo. E se pudermos, somos contemplativos, porque não? Qual é o problema? Por exemplo, eu acho que Portugal e os portugueses e os latinos em geral têm um grande problema, têm dificuldade em fazer contemplação. Fazemos omeletes com pimentos e futebol e guitarras acústicas e não conseguimos fazer contemplação. Porquê que os latinos não contemplam? Há exceções? Há. Mas se vocês forem ter com os nórdicos e com outros povos, eles sabem se sentar a não fazer nada. O tal não fazer nada de alta qualidade que define a contemplação. Senão não é contemplação, é, sei lá, tens um problema respiratório e precisas de parar de vez em quando. Agora, a verdadeira contemplação é essa magia é o não fazer nada final, o não fazer nada de alta qualidade. Digamos que é a forma mais alta de atividade. A mais alta atividade é não fazer nada. Mas não fazer nada que sintetiza tudo o que o reino pode fazer. O taoísmo chama isso Wu Wei, não ação. E eu noto que os portugueses, não sei como é que é no Brasil ou na Argentina, mas os portugueses têm dificuldade em parar, em contemplar. Mas os anjos constantemente insistem: Deus é Pai. O infinito vira-se para nós e o rosto que ele vira não é uma lei matemática, não é uma lei da física, não é uma verdade mística profunda, não é um segredo, não é um enigma cósmico, não é uma charada ontológica, é uma relação parental. É uma relação parental que é um enigma e uma charada cósmica e uma lei, uma coisa secreta, tudo. Mas é uma relação parental. Então isto permite-nos, na Air School, o que nós estamos a tentar fazer. Aliás, vamos esquecer a Air School. Na Terra, o que nós estamos a tentar fazer é aprender esta coisa tão simples, que ainda não se enraizou, ainda não se impregnou nas nossas dores e nas nossas feridas. É como se as feridas ou cicatrizaram ou têm crostas e não deixam esta realidade entrar. Deus, sendo todas as outras abstrações metafísicas, todos os mistérios místicos, todos os mistérios ocultistas, o que vocês quiserem, mas se nós não reconstituirmos num nível inteiramente psíquico e afetivo, que é onde as crianças interiores ficam feridas e prisioneiras. Se nós não reconstituímos que o rosto que o infinito vira para o finito é o rosto de um Pai amoroso, estamos fora da órbita, perdemos a mensagem do Evangelho, perdemos a mensagem de Krishna, Buda não. Buda consegue conceber tudo sem o Pai amoroso. Ótimo. Fantástico. Mas esse é um problema de Buda. Buda é um órfão. Falta-lhe isso. Por isso é que é tão atraente para um certo tipo de intelectuais o budismo, não é? O divino é pai. Mãe. Enquanto nós não consolidarmos e umedecermos a terra com as lágrimas desta verdade, a flor da liberdade, que depois conduz à flor da libertação, não nasce. Ou nasce devagar. Ou não nasce. Então, nós aqui temos uma espécie de culto
à personalidade divina. Em vez de termos um culto à impessoalidade divina. Claro, a pessoalidade divina é compatível com a impessoalidade divina. A impessoalidade divina tu vês na natureza. Vento é impessoal. Vocês vão reparar que o vento não contorna uma pessoa para ir bater na cara da outra. Quando há vento é para todos. A impessoalidade divina manifesta-se no bombardeamento em esfera, mecânico e automático, que os fotões que se libertam do Sol exercem sobre o sistema. A impessoalidade divina manifesta-se no facto de que neste momento, impessoalmente, o nosso coração está a bater e tu não foste chamado para o assunto. Eu não me lembro de me terem perguntado: queres que o teu coração bata hoje? Provavelmente uma pessoa respondia: eu tenho uns assuntos pendentes. Se fosse batendo ainda por mais uns tempos. Mas é impessoal. O coração bate porque Deus quer, não porque tu queres. E assim nós podíamos descrever centenas de presenças de Deus que são impessoais. E podíamos descrever centenas de presenças de Deus que são transpessoais. E podíamos descrever essa coisa magnífica que é os seres humanos saberem estar distantes uns dos outros e ao mesmo tempo quentes e próximos. Quer dizer, uma distância sensível. Mais um problema para os latinos. Que se estão perto, já não conseguem ser distantes no bom sentido e aquilo fica outra vez uma omelete de pimentos. Se estão longe, ficam frios. Distância sensível, uma coisa que os ingleses conhecem perfeitamente. Que os suecos conhecem perfeitamente. Os suecos parece que vivem todos numa pneumonia. Aquilo. Mas onde eu quero chegar é que a distância sensível é uma forma de impessoalidade ou de transpessoalidade. Mas nem a impessoalidade nem a transpessoalidade chegam para demonstrar e para nos ajudar a compreender o milagre de que Deus é pessoa, nós somos pessoa e o infinito olha para nós como pessoa e não como coisa. E que, portanto, o milagre da nossa pessoa não é nem impessoal, nem transpessoal, nem universal. É pessoal. É uma dádiva do infinito tornado pessoa. É uma gota dessa pessoa infinita em nós. Por isso nós somos pessoa e não coisa. E não sistema e não lei. Vocês não são uma lei, nem um sistema. Vocês não são energia. Quando as pessoas dizem: eu sou do bem, eu sou da luz, nós somos energia. Não, vocês aí estão a falar de sistemas de energia que suportam o ser. Isso não define ontologicamente a nossa categoria. A nossa categoria aos olhos do cosmos, ontológica, é que nós somos pessoa. E isso é uma dádiva direta do Pai. Não é uma dádiva da galáxia, não é uma dádiva do Grand Canyon, não é uma dádiva de Moisés, não é uma dádiva dos poetas, é uma dádiva do Pai. Nós somos pessoa. Esse é um dos polos de aprofundamento na Air School. Assim como lidamos com o problema da contemporaneidade e tivemos que fazer uma análise, se vocês se lembram dos primeiros encontros, dos grandes demónios do nosso tempo, Thanatos, Schizos, Nêmesis. Nêmesis no duplo sentido de amnésia e de vingança. Nesse duplo sentido. Retribuição. A amnésia coletiva, uma retribuição por nós termos deixado o diabo entrar nos assuntos da terra. O diabo, isto é, as forças que são contrárias à evolução. Então vocês têm o outro polo da Air School, é essa consciência de que somos pessoa, de que somos um milagre. E que o milagre não é o nosso coração bater, não é a vida orgânica, o milagre não é o brilho dos olhos das criancinhas.
E as fotografias da Han Getz com os bebezinhos todos dentro de pantufas fofinhas. Não, o milagre é que isso não são coelhos, são pessoas. Nós somos seres. Somos pessoas. Isto é uma coisa que demora a perceber. Parece instantâneo. Se me permitem, não é. Quanto mais tu meditas nisto, quanto mais tu dizes o infinito, que é o colapso de todas as categorias, o infinito, o indeterminado, o potencial abissal da raiz da existência, vira o rosto como um pai amoroso. E não é nenhuma operação de sedução. Esse é que é o grande mistério. Mas quem é que o infinito julga que é para olhar para nós como pessoa? E é isso que nós chamamos Deus. O terceiro polo do trabalho na Air School já não tem tanto a ver com as relações entre a Trindade e isso é algo que nós vamos desenvolver setembro, outubro, as relações entre a Trindade e o universo e os universos, a relação entre a arquitetura cósmica. O terceiro polo tem a ver com o estudo oculto do homem. Chakras. Divisões psíquicas. A nossa dualidade. E aquilo que cura a dualidade, que é o paradoxo. Um dos trabalhos da Air School é a dignidade do paradoxo. Nós somos uma escola que busca o paradoxo. E como dissemos há bocado, o paradoxo é aquilo que faz a cura de dois opostos. Opostos é só nascer. Paradoxo é o trabalho da psique em busca da alma. Então, nesse sentido, o terceiro polo do trabalho da Air School é um trabalho psicológico e ocultista. É ocultista porque nós vamos aprofundar os chakras, vamos aprofundar os meridianos no corpo. Vamos perceber as circulações de energia no nosso ser e vamos ver como é que a mónada doa a sua energia, como é que o ser humano responde a essa energia na prática e como é que o tronco de luz que nos une ao infinito nosso, porque a mónada é o teu infinito, eu sei que isto é um paradoxo, como é que é infinito e teu, mas olha, a mónada consegue sintetizar o infinito e o pessoal. Senão ela está ali a fazer o quê? Nisso, tu tens a ligação entre o céu e a terra em ti. E nós estamos a estudar, vamos continuar a estudar essas relações secretas, internas, ocultas da energia, da força, da consciência e mais ainda, da psique e do paradoxo. E isto tudo porque o nosso objetivo é a harmonia. O equilíbrio e a harmonia. Existe uma marca de ténis nos Estados Unidos que é New Balance. Então é isso. Esta nova harmonia, que não pode ser a harmonia dos egípcios, nem dos gregos, nem dos medievais. Quer dizer, não é a harmonia dos sumérios, não é a harmonia pré-suméria dos acádios, acadiana, nem suméria, nem egípcia, nem grega, nem medieval. É a nossa. É a harmonia pós-histórica, pós-científica, pós-psicológica, se quiserem. Este é outro dos desafios à nossa frente. E o quarto polo é a transformação disto tudo num todo pragmático que se transforma em serviço à humanidade. E a forma mais simples de compreender o serviço é o alívio da dor. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Tudo o que nos dói atenua e cura-se
quando nós vamos ao encontro da dor dos outros. Isto parece assim um enunciado do altruísmo, mas infelizmente é simplesmente uma grande lei psicológica do universo. Então deixem-me só ilustrar os polos em torno dos quais nós temos estado. Um polo fundamental no trabalho da Air School é a compreensão de que o infinito vira o seu rosto para nós como pessoa. Isso são as bases, se quiserem, de uma teologia. E nessa teologia há uma arquitetura. Uma arquitetura do cosmos, muito baseada no livro Durântia, muito baseada em Swedenborg, Emanuel Swedenborg, o místico sueco, muito baseada em Alice Bailey. Nós realmente, infelizmente, não temos assim nada de original. Nesse sentido, a busca de uma compreensão da arquitetura do cosmos e a busca de uma compreensão do divino traduz-se para nós pela expressão simples, pessoa infinita. Infinitamente pessoa, pessoa infinita. Não vale começar a pôr Fernando. Basta pessoa. Outro polo do nosso trabalho é o problema do iniciado contemporâneo. Isto afasta-nos do que se chama as escolas tradicionais. René Guénon, Martin Lings, vocês depois vão conhecer estas pessoas todas. Estão à entrada da Air School. As escolas tradicionais, que são um bocadinho de direita, agora aqui entre nós. Porque as escolas tradicionais dizem que, e eu compreendo, que a modernidade é um desvio. Que aquilo que é a coluna perdeu-se no fim da Idade Média. Eles têm realmente uma relação tensa com a Renascença. E aí nós temos... É como se nós... E eu vou passar textos tradicionais para vocês aprofundarem, mas é como se nós tivéssemos um pé no tradicional e um pé fora. Então, este problema do iniciado contemporâneo que eu descrevi há bocado, que inclui coisas como o homem vê-se a si próprio de forma diferente, a confederação intergaláctica é iminente, o simulacro gerado pelas forças evolutivas está em toda a parte, a mãe do mundo está a preparar uma revolução na matéria. Isto define muito do homem contemporâneo, do iniciado contemporâneo. Outro polo do nosso trabalho é a compreensão do ser humano, do homem, como energia. Agora, o homem como energia não quer dizer que o homem seja energia. Ele tem um suporte que é energia e força. E outro polo do nosso trabalho é como transformamos tudo isto em serviço. E como vocês imaginam, estes 4 polos, eu não sei se não vão surgir outros, mas estes 4 polos, porque os nossos encontros têm estado em volta disto. Estes 4 polos energizam-se constantemente. Quanto mais nós compreendemos a pessoa infinita e a natureza do seu lugar puro, o paraíso, melhor compreendemos o processo de iniciação do mundo em que nós estamos. E melhor compreendemos o que é o homem como energia. Aqui situam-se coisas como o Antakarana, os corpos internos, o corpo de Cristo, o corpo de Sofia, os vários níveis do corpo etérico. E aqui põem-se coisas como os chakras. E aqui põem-se coisas também como a psicologia do sagrado. E, portanto, quando dizemos o homem como energia, acima disto,
nós pomos então uma definição do polo que nós estamos a estudar, que é o self. Do núcleo que nós estamos a estudar, que é o self. Então, sintetizando, pessoa infinita, modernidade, self, serviço. 4 polos do trabalho na Air School, que não têm dado sinais nenhuns de abrandar. Pessoa infinita, modernidade, self, serviço. Eu gostaria muito de saber o que é que está aqui no centro. Eles estão a preparar qualquer coisa. O que é que está ali no centro? 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 O que é que está no centro disto? Como? Ok, vamos usar a palavra da Paula. Semente. Sabem, no Self, nós vamos estudar psicologia do sagrado, a astrologia, o sistema de Ra, Tarot e outros sistemas. No Self vamos estudar uma série de coisas. Mas antes de mais nada, o Self. O ser humano tem como vocação unificar os opostos através de paradoxos. Através de realidades que combinam o melhor dos dois opostos e os anulam. E isso só pode ser feito no plano do self. Não é possível gerar paradoxos no plano do ego. E a alma está para além dos paradoxos. O self é a arena operativa em que a psique passa de 2 a 3 e de 3 a 1. É um paradoxo que um homem altamente responsável, um chefe de Estado, consiga brincar com o seu neto na alcatifa aos comboios e aos bombeiros. Isto indica um indivíduo desenvolvido. Ele conseguiu fazer o paradoxo que anula a contradição entre Câncer e Capricórnio. É um paradoxo que o místico, um visionário, uma pessoa que está em união com as grandes águas de Deus, com os sentimentos infinitos de Deus, em união mesmo, consiga ser um pragmático, um empresário com resultados poderosos. Porque é um indivíduo disciplinado. Ele fez a união entre peixes e virgem. É um paradoxo que um guerreiro letal seja um dançarino harmonioso, um homem em equilíbrio e em harmonia, um ser de paz e um ser de graça e beleza. Ele fez a união entre carneiro e balança. É um paradoxo que o investigador altamente cético esteja completamente ligado às verdades eternas vindas do céu e que seja ao mesmo tempo um relativista mental e um afirmador das verdades éticas sem as quais nós não somos nada, somos pó. Ele fez a síntese entre Gêmeos e Sagitário. É um paradoxo que o indivíduo que é um poeta maldito abissal seja ao mesmo tempo um sereno, calmo e estável agricultor. Ele fez o paradoxo entre Touro e Escorpião. E há mais, não sei se há muito mais, falta um que é o Leão e Aquário. É um paradoxo, agora sim, que o indivíduo seja totalmente consciente de si e
e totalmente abstraído de si na direção da humanidade inteira. Ele fez uma síntese entre Leão e Aquário. Esta região do Self é a região que permite o paradoxo. Portanto, um paradoxo não é uma coisa contraditória. Quando nós dizemos isto é contraditório, é um paradoxo. Não, o paradoxo já não tem lá contradição. Está para além da razão, paradoxos. Não está aquém da razão. Sentem o que quer dizer? Então, não há contradição, há a resolução dos opostos. Ora, grande parte da nossa dor é porque, ao sermos uma coisa, não conseguimos ser o seu oposto. Ao sermos eficientes, não conseguimos divertir-nos. Ao sermos sensuais, podemos perder a pureza. Ao sermos ricos, não conseguimos ser pobres. Ao estarmos no litoral, perdemos a montanha. Ao sermos homens, nunca mais consigo ser mulher. Ao sermos mulheres, nunca mais conseguimos ser homens. Ao sermos crianças, perdemos o velho, o ancião, a responsabilidade, a maturidade, o comando do navio. Ao comandarmos o navio, não conseguimos brincar. E por aí fora, uma boa parte do nosso sofrimento é que somos imantados, catalisados num polo da psique à custa do outro. E o que nós estamos a ver é que se tentarmos fazer essas fusões no nível do ego, vai dar aquilo a que se chama amálgama. Como dizia uma amiga minha, a Ana Mar, a cantora, Ana Mar, baba. Ela dizia que as pessoas quando estão assim a tentar tudo e ser tudo e ficar com tudo, deitam uma baba. Isso também é um problema da Ana, mas... olá, Ana. Mas é uma boa expressão. Amálgama, baba, lama, pântano. Sempre que o ego tenta combinar dois opostos, sem a energia luminosa que vem do Self, inspirada por Cristo, que gera o paradoxo, em vez de conseguir aquilo que é a síntese dos opostos, os opostos são muitas vezes representados por dois cornos, não é? E a síntese é o unicórnio. Em vez de conseguir o unicórnio, que é a síntese dos opostos, o unicórnio é o paradoxo, consegue apenas monstros já com 15 cornos. E hidras e medusas, porque está a tentar sintetizar dois opostos sem estar no plano em que ele acontece, em que essa síntese acontece. Percebem o problema da física contemporânea? Percebem o problema da fissão nuclear? Eles estão a tentar chegar à síntese do cosmos sem ter autorização total, integral para isso. Então um dos resultados é a bomba atómica. Agora imaginem isso no plano da psicologia. Tentar fazer uma síntese do ser humano sem uma conexão com o Self, nem uma conexão com Cristo. Tu ficas 20 anos no divã. Ficas 20 anos a fazer psicanálise freudiana, a dizer, pois eu ontem sonhei com a minha mãe. Não, era uma serpente que tinha a cara da minha mãe. Ou era uma mãe com cara de serpente. E ficas ali décadas. Nunca mais emerge essa síntese. Então, o Self é o território onde o paradoxo acontece. E o serviço, para onde nós tendemos, é o que equilibra todo o conjunto. O serviço é o que dá malkut, pés, chão, reino, efetividade a tudo o que nós fazemos. É no serviço que o amor se manifesta. Dito de outra maneira, o serviço é o que Kant chamava não a razão pura, mas a razão prática. E o serviço só é possível a partir do momento em que o Self é consciencializado e honrado. Se vocês partirem para o serviço sem a honra do Self e sem a dignidade do Self, nós caímos nas armadilhas da filantropia. E o que é filantropia? Pode ser só um analgésico para a consciência. Paula?
Hum, Já disse. O que ele pergunta foi o que eu acabei de escrever. Se a filantropia, o ir encontrar a dor do outro e as bondades como é que eu ia te explicar isto? O facilitismo do bem. Se vocês saírem à rua, é muito mais fácil ir fazendo o bem, como quem espalha açúcar em pó, do que começar a fazer assim um mal que também era um malzinho, mas pronto. Sabes porquê? Porque se tu deitas fogo à saia de uma senhora, vem a polícia. É muito complicado, não dá jeito. Então, realmente, há um facilitismo do bem, não sei se me faço entender. Diz? Perfeito, é um simulacro do bem. Sempre que o bem, ou seja, o serviço, é feito sem que a dignidade do self esteja estabilizada, tu tendes a ser absorvido pelo lado açucarado, nubloso, onírico do bem. Mas há um pequeno detalhe. Para a pessoa a quem tu estás a fazer o bem, é-lhe indiferente. Sabes porquê? Porque uma sopa, um caldo verde, para uma pessoa que tem fome, não vem a fumegar e a dizer este caldo verde foi servido com o self. Ou este caldo verde foi servido sem o self. Não, para ele é um caldo verde. Portanto, do ponto de vista do receptor não é um problema. Mas do nosso ponto de vista, sem uma profunda consciência de si, o que é que raio está tudo o indivíduo está ali a fazer? Qual é o trabalho dele realmente? Isto, eu já vou tentar ilustrar melhor. Portanto, em relação à pergunta que foi feita a partir do Brasil, em várias palestras foi dito que a filantropia, o bem simplista, etc., estão ultrapassados, porque esses são características de uma tendência para o bem que é anterior à emergência contemporânea de uma forte consciência do self. É uma tentativa do indivíduo se esquecer a si próprio, sem ainda ter o que esquecer. É prematuro, infantil, e tu estás a tentar transcender-te sem te teres. Ora, nós definimos o ego como o ponto diretor do eu básico, da criança interior e desse pensador. Eu insisto, este nome tem a ver com Rodin e é um problema meu. Na verdade, eu insisto também que estes nomes, eu básico, criança interior, pensador, são arbitrários. Pode ser traduzido de muitas outras palavras. Eu diria que várias culturas têm palavras para isto. A África tem palavras específicas para isto. A China tem palavras específicas para isto. O ego sintetiza estes três. Ele chama a si estes três. O ego é algo que nasce no plexo solar. Vocês não têm ego na base da coluna vertebral. Se vocês forem lá ao ânus e aos genitais, não está lá ego nenhum. O que lá está é a grande força automática do universo, criadora. Mas não está, o ego não habita essa zona. E se vierem aqui a esta região, onde fazemos a digestão e onde temos energia, vitalidade e força, o segundo centro, o ego não está lá também. Estão outras coisas. Se vocês forem até ao estômago, o ego não está. O ego está aqui, no diafragma, abaixo. Ele nasce no plexo solar, no terceiro centro. Muito importante. E tu sabes que uma pessoa tem o self descuidado, isto é, ela cuida dos outros, mas não cuida de si, porque a pessoa incha, desincha, é invadida, sente-se frágil. Esta região daquele ser está perturbada. Como nós vamos ver a partir de setembro, o self é como um tambor. E um tambor, estás a ver um buffalo drum? Um tambor, dos índios norte-americanos, um tambor pode ser tenso. E sabes como é que os tambores podem ser tensos? Tu molhas o tambor e pões ao sol. Ele fica esticado. Ou então esticas as cordas. Um tambor pode ser tenso ou flácido. Se for tenso, tem som. Se for flácido, não tem som. O plexo solar é um centro que gira na direção dos ponteiros dos relógios
e tem mais ou menos 13 centímetros nesta zona e é a morada do self. Vêem? Não é nada vago. Aquilo que parece ser uma abstração psicologizante para um yogi, para um ocultista, é perfeitamente localizado. Está aqui. E faz assim. Eu estou a girar na direção de pontas de relógios. Para vocês, espero que sim. É uma usina de força. É quente. E é parte do nosso ser que mantém o mundo à distância. Como nós vamos ver daqui a pouco, quanto mais perturbações existirem na criança interior, no eu básico ou no pensador, mais o ego é obrigado a reagir, a criar estruturas de defesa ou a criar estratégias. Então vamos ver isto outra vez. Nós temos este centro e este centro pode estar flácido porque o indivíduo não cuida de si, ou pode estar tenso, firme. O ego nasce no plexo solar. E como nós vimos no último encontro, deste ego que nasce no plexo solar e que é a base do cálice, então vem a emergência milagrosa do self. O self não nasce no plexo solar, mas tem a sua base de poder no ego e no plexo solar. E depois transcende esta estrutura. E a diferença entre o ego e o self é que o self não sabe nada de paradoxos, só sabe de coordenação. E o self é em si o lugar dos paradoxos. Sabem o que é que isto implica? O que estávamos a dizer antes de começarmos o encontro hoje, por favor? É uma plataforma de convergência. O mestre tibetano chama ao ego o grande centro de transferência. É no ego que nós transferimos das forças instintivas para as energias conscientes. A passagem da inconsciência à consciência é feita no ego. Por isso é que o ego é bom. A partir do momento em que isto é exercitado, depois o cálice do ego é preenchido e há um transbordamento luminoso. E esse transbordamento luminoso cria uma plataforma que é o self. E a característica do self já é um paradoxo. É que no self, quanto mais te lembras de ti, mais te esqueces de ti. É o único núcleo de consciência que permite isto. Por exemplo, podemos pegar no martelo e dar uma martelada no dedão de uma pessoa. Se vocês tiverem, se houver um voluntário, eu vou buscar um martelo. Só um segundo. Aí o que é que vai acontecer? Tu lembras-te solenemente de ti. Via eu básico. Porque dói. Mas ao mesmo tempo que te estás a lembrar violentamente de ti, não te estás a esquecer de ti. Esses são os problemas da dor. É que a dor faz-nos lembrar de nós, mas não nos faz esquecer de nós. Dores de dentes, dores da alma, dores de divórcio. Conheces as dores de divórcio? Depois tens que ir lá ao psicanalista de divórcio. Ou seja, a dor que nos faz lembrar de nós não nos faz esquecer de nós. Por isso é que a dor é uma lição limitada. O que nós podemos aprender com a dor é limitado. Já o prazer tem mais características destas. Tu podes, com o prazer, lembrar-te de ti, sentir que és tu e ao mesmo tempo já estás um bocado esquecido de ti. Já não é mau. Mas não é um esquecimento de si completo, pleno. Portanto, tanto a dor como o prazer têm limites como lição. O self é aquela região do ser em que tu te lembras de ti e ao mesmo tempo que te lembras e sabes quem és, não é depois, nem antes. Ao mesmo tempo, esqueceste de ti. Também é assim. Ananda. Também.
sempre está. Claro, senão nós também não existimos nada. Mas é uma pessoa, é uma anciã, portanto, pelo menos para mim, eu acho que se calhar ela é uma pessoa, aparecerá, no caso ela aparece como e ela é um cientista, é uma coisa, é assim, Deus é pessoa, mas é muito pouco. Sim. Deus é um bocado fora. Mas pronto, mas a mãe não é fora, a mãe é Deus. A mãe é assim. Sim. Então tem uma companhia. E assim. Só que eu falo com ela, eu não a conhecia, apesar de conhecer, eu já perguntei se ela faz primeiras músicas e depois faz as pessoas. Primeiro faz as músicas e depois faz as pessoas. Ela primeiro fez as sinfonias de Beethoven, nas 9, e depois fez o Beethoven. Pois, exato. Depois disse assim, falta o Beethoven. Exato. Para fazer as sinfonias. Mas aquilo que é tão fascinante, que eu não tenho palavras. Ela e eu não tenho. Só que ela só. Há um processo que tem para que ela se possa revelar desta forma. Então, tem que haver uma ruptura total mental, uma revolução mental total a todos os outros primeiros. Por exemplo, Rafael também é pessoa. Aliás, eles são todos pessoas. Há anjos que não são. Há anjos impessoais. E há anjos impessoais, os berras são muito mais impessoais. E os elementais e outras forças da criação, gloriosas, mas que não são pessoa. Mas os arcanos são pessoas. Sim. São. Completamente. É pessoa. Mas eles nós temos dificuldade a imaginar um deva ou uma entidade angélica que não é pessoa. Mas se olharmos para uma águia, ela é poderosa, lindíssima e não é pessoa. É pré-pessoal. Não sei se me faço entender. São energias concentradas e sim. Mas estavas a dizer, desculpa, eu interrompi. Que é uma questão de. Às vezes é uma questão de abertura total, porque senão eles não se conseguem revelar desta forma. Nós temos que ou entregar, depois mergulhar, mas eu acho que vale a pena conhecê-los neste momento, porque a vida depois é uma festa. É só isso. Pediram para ver. Fantástico, não é? Sim. Eu sou, como foi eu, assim, a última assim, que eu conheci, a mãe do meu amigo, completamente fascinante. Acho que vale a pena tentar chegar a fazer o trabalho aqui. Como é que tu tiveste essa percepção da mãe do mundo? Ela também é formal? Ou é informal? Quer dizer, não tem forma. Ela é informal. É informal, não tem forma. É soft? Forma. Pode não ter forma. Não tem forma. Eu não trabalho muito com formas. Sabes que eu sou pintor, os pintores têm tendência para a forma, mais por isso. O mundo fez chegar-me coisa tipo um quadro vivo. Para nos explicar as coisas, porque ela lá sabe como é que fez, né? E os quadros mexiam. Ou é os meus olhos, não sei, não interessa. Eram coisas absolutamente fascinantes. Eu não sei se eram os meus olhos que mexiam por dentro, os meus olhos que não são os olhos, ou se eram os próprios quadros, mas eu acho que são os meus olhos, há se calhar eram os quadros. Depois os quadros eram 3 quadros. Depois, consoante nós íamos falando, eu ia virando os quadros e estava ali a minha história, grande parte da minha história, grande parte da história do mundo, grande parte. Só que é o que ela diz, quer dizer, tem a ver muito com a transparência e com. Não tenho conhecimentos, não tinha grandes conhecimentos esotéricos, porque não sou esotérico, não sou mesmo. Simples para mim só reconheço um. Para mim, pronto, só um símbolo que eu uso com consciência de que é aquele símbolo. É o símbolo da
paz, mas não. Mas sempre Qual foi o símbolo da paz? Pax? Sim. E é o que ela diz, que se as pessoas fossem o sistema de crenças e a abertura, a transparência, pronto, o não julgamento, é o que quer que seja o que é. Pronto, não haver nem, claro que eu faço perguntas e as pessoas se ordenarem muito de vez em quando, nós depois combinamos, não é? Maneiras de se houver alguma coisa que não seja conveniente a saber que não estou preparada, ela diz que não, e mais tarde, ou arranja uma forma de me mostrar, ou volta, mas tem que haver uma revolução mental em relação a tudo, em relação a dogmas, em relação a todos os tipos de crenças, desde afetivas, sexuais, eróticas, etc. Tem que haver, porque senão nós nunca conseguimos lá chegar a este nível. E culturais também, porque essas coisas são. Sim, mas culturais as pessoas às vezes aquilo que me foi transmitido é que os dogmas, no sentido mais negativo, as pessoas têm, há coisas que as pessoas julgam, ou não sei o quê, ou se nós começarmos a querer desmultiplicar, ou voltar a multiplicar, não sei, temos que ir a esse nível, não é? Ela é muito cientista, ela é muito mistério, mas muito lá vem, é muito ciência, então é fascinante. Mas primeiro tem que desmontar a parte espiritual, há que desmontar depois a parte espiritual, a parte psicológica, para que ela se possa revelar. Agora, é importante que se sabe, porque é mesmo verdade, porque eles revelam-se com pessoas que não sei, por outros anjos não sei. De vez em quando posso ter tropeçado um ou outro, mas consigo organizar, não ligo muito. Mas aqueles que são mesmo pessoas e organizam-se entre eles dessa forma. É muito interessante, mas sem abertura mental, sem evolução mental, não é possível este tipo de relação. Sim. Então nós estamos a lidar com estes polos. Deus e o seu oposto, que é o mundo. E o self e o seu complementar, que é a consciência transcendente do iniciado. Estes são 4 polos que estão ligados à Air School. Ou a Air School está ligada a estes 4 polos. Deus, pessoa infinita, serviço, mundo. O self, psicologia do sagrado, e as iniciações, aquilo que não é a psicologia do sagrado, que vem no homem, com o homem, mas para além de. Sim? Como? Sim, por favor. Só fechar isto aqui. Quando uma pessoa tem o seu sentido de si muito desenvolvido, um dos sinais de um sentido de si muito desenvolvido é a facilidade com que a pessoa se esquece de si. E é por isso que nós usamos o termo paradoxo. Eu não forçaria o processo. Da mesma forma que nós não podemos regar uma planta para forçá-la a crescer, apenas podemos regar o suficiente para que ela vá crescendo. Portanto, eu chamo a atenção da importância do tempo nestas coisas. O silêncio, o jejum de preocupações, a quietude e um certo autoesquecimento só fazem sentido, e são realmente a via, depois do self estar bem estabelecido. O problema é o simulacro na espiritualidade. É aquilo que se chama a imitação de Cristo, mas no pior sentido. Que é o que acontece também nas ordens místicas e em alguns ambientes monásticos, em que
a consciência de si ainda não foi amadurecida e desenvolvida o suficiente, mas o ser é uma mimese, o ser vai imitar o autoesquecimento, vai se forçar, e nestas coisas tão delicadas e refinadas, qualquer forçar só põe o indivíduo outra vez no ponto de partida. O jejum de preocupação, o celibato, a abstinência em relação a certos alimentos, a abstinência em relação ao turismo, a abstinência em relação à cultura, a abstinência em relação a si, a abstinência em relação ao narciso, a abstinência em relação ao culto de si próprio, se for antes de tempo e de uma maneira forçada, põe o indivíduo constantemente no ponto de partida. Sempre o remete para o ponto de partida. Então parece-me que a qualidade fundamental não são tanto as virtudes monásticas ou as virtudes do autoesquecimento por si, mas a virtude, isto tem muito a ver com o eixo Aquário-Leão, a virtude de se centrar. Existe uma coisa chamada alinhamento, existe uma coisa chamada centragem. Centrar implica concentrar-se ao ponto de se sentir verdadeiramente. Ora, como estes núcleos todos são concêntricos, o básico, criança interior, o pensador, o ego, o self, o Cristo, a mónada, todos eles são concêntricos. Quando o indivíduo se concentra, quando o indivíduo se centra, ele atravessa isto e pode, se ele se deixar levar, ele pode de repente julgar que está a praticar o self e quando dá por si já transcendeu. Já está no nível do Cristo interno. Porque um conduz ao outro, como nós temos visto. Então, eu acho que sim, que qualquer tipo de jejum é bom. Desde que o self esteja presente. Porque todo o trabalho da ascese é no sentido de transcender o self. Por onde é que se começa? Pelo self. E o self tem essa característica paradoxal de que tu concentras-te nele e quando ao mesmo tempo que concentras nele, transcendeste. É o único núcleo que permite as duas coisas ao mesmo tempo. Tu estás muito bem contigo próprio, sentes-te inteiramente a ti próprio, não te sentes violentado na tua integridade psicológica e não pensas em ti nem um segundo. Então, é as duas coisas ao mesmo tempo. E este é um estado de alta performance psicológica, como vocês imaginam. Eu vou dar só um exemplo. Salta à vara. Tu realmente, no desporto, tens constantemente a recapitulação disto. No salto à vara, se tu te esqueces de ti, nem pegaste na vara. Aliás, tu se esqueceste mesmo de ti, profundamente, no mau sentido do termo, têm de vir os diretores do recinto desportivo levar-te assim calmamente para a ambulância, porque o indivíduo esqueceu-se de si. O que é que eu estou aqui a fazer? Quem sou eu? Não. Tu concentras-te, olha a expressão, concentras-te em ti, em que é que tu vais concentrar se não em ti, no teu corpo, na tua soma de qualidades, há ali uma competência, e tu concentras-te em ti, pegas na vara. Agora, e depois há aquilo que nós vemos tantas vezes, não há? Que é o período de concentração. E é muito interessante, porque, por exemplo, no salto em altura, sem vara, vocês veem os atletas fazerem assim, depois vão para a frente, depois vão para trás. Parece que estão a dançar o vira. Então fazem assim, e fazem assim. Agora, esse é o período de concentração. Nessa fase, tu estás claramente concentrado em ti. Plexo solar, coração. Self. Self. Nós já definimos que o ego não é egoísmo, da mesma maneira que uma doença de pele não é a pele. E, agora para o self, o indivíduo não é individualismo, da mesma forma que uma doença de pele não é a pele. Então, antes de arrancar, tu estás no self, estás a pensar no self, estás concentrado em ti. Agora, no momento em que arrancas, não há mais nenhum pensamento acerca de ti, senão não saltas. Em que é que está a pensar o atleta que está a passar a barreira?
que está a deixar a vara de um lado e ele está a passar para o lado de cá. O que é que está ali a acontecer? Antes de mais nada, a ferramenta, o tool, que lhe permitiu elevar-se até ali, fica para trás. Ele separa-se dela. Digamos que o ego é a vara. Se não tiveres vara, não há salto. Então, o ego é inteiramente bem-vindo. E deve haver uns melhores que outros, porque se tu experimentares com certas varas ou com canas, não vais saltar. Então, aquilo é um material especial. Flexibilidade, etc. Mas quando saltas, primeiro, a vara, o ego, fica do lado de cada barreira. Segundo, o atleta não está a pensar em nada. Se ele estiver a pensar em si, ou na vara, ou no salto, ele não está a pensar em nada. É pura consciência. De quê? Nem sei. Mas ele, ao saltar, a vara fica para um lado e ele passa para o outro. O corpo dele representa o céu. Mas o salto e a marca que ele atinge é a energia crística. Então vocês têm aqui uma coisa muito concreta que é a vara, o ego. Tem o corpo dele e toda a consciência dele e a perfeita consciência que ele tem dele próprio. Afinal, no fim, quem vai receber a medalha é ele. Não é o salto que recebe a medalha, é ele. Porque o salto é abstrato, não é? Não está, depois do salto, não ficou lá nada. Então, quando a vara fica para trás, o ego fica no seu próprio plano. O ego não pode passar para lá. O atleta, ao saltar... Isto tem piada, estamos nos Jogos Olímpicos. O atleta, ao saltar, ele é o self. Mas o salto, a qualidade que está ali a ser expressa, é o Cristo. Então, como nós dissemos, o ego dá origem ao self e o self abre-se para o Cristo. Revela o Cristo. Eu não sei se esta alegoria nos ajuda. De onde que, ao longo disto tudo, nós temos que pensar jejum de preocupação, pensar em mim, não pensar em mim. Vejam como tudo tem um lugar próprio. Mas quando vocês estão em alta performance, já não estão no ego. Estão no self. E quando estão em altíssima performance, já não estão no self. Estão essa flor da psique, que nós temos vindo a chamar o Cristo, que se abriu e que te leva não se sabe para onde. Bem, Cristo dizia, era o reino dos céus. Então, pessoa infinita, Deus, o estudo das energias e das forças, dos opostos, o self. Isto acontece no self. O mundo, serviço. Aqui é assim, este triângulo, Deus, o iniciado e o self, tudo isto remete para o serviço. Tudo isto procura servir. A partir de um certo momento vocês vão como que aferir o ponto em questão, mesmo que não pensem muito nisso, pela qualidade do nosso serviço, pela qualidade do vosso serviço. Mas não comecem pelo serviço. Assim como o indivíduo tem que esquecer o self, tem de esquecer o serviço. Essas coisas vêm inapelavelmente como consequência do trabalho interno. Não é o serviço que faz o trabalho interno, é o trabalho interno que conduz ao serviço. E essa é a diferença entre um servidor do mundo e a filantropia. São coisas diferentes. Há pouco, quando falámos deste polo, de que é que eu estava a falar exatamente? Não me lembro. Falámos de pessoa infinita, o iniciado. A questão da modernidade, exatamente. A localização do self no tempo e, portanto, o iniciado tem a ver também tem a ver com a questão da modernidade. Neste tempo, o iniciado no nosso tempo. E estes têm sido os 4 polos fundamentais destes primeiros 5 meses de trabalho. Claro que há muita coisa que está incipiente. Aqui nós podemos desenhar
um índio. Aqui podemos desenhar a criança interior como um coração. Basicamente, um coração. E aqui podemos desenhar o pensador como uma mente. Um coração e ação, movimento. Estes três núcleos de consciência são a base, como nós temos visto, que o ego coordena. Todos nós temos estes três, o nosso índio, a nossa criança e a mente profunda, o pensador, aquele que seleciona e que organiza a nossa mente. Mesmo que vocês já repararam que a mente organiza sozinha? Vocês têm um pensamento e não gostam daquele pensamento. Se forem fazer qualquer coisa, de bocado o pensamento foi-se embora. Quem é que fez esse trabalho? Este núcleo. A nossa mente tem vida própria. Ela magoa-se. Há pensamentos que nós não gostamos. A nossa mente tem uma economia própria. Tem uma inteligência, tem uma inteligência própria. Só que eu estou a dizer que o pensador é consciente da mente e da consciência. E estes três organizam-se no ego. E como nós vimos, o ego tem aqui uma barreira, que é o diafragma. Aqui. A seguir, o self. Isto é, deste ponto central emerge o self. E a seguir, deste ponto central emerge aquela flor que nós chamamos a consciência crística. E esta consciência crística, que também tem a ver com o coração, mais tarde irá encontrar um outro diafragma, que está aqui, sobre a nossa cabeça, e que separa o sétimo centro, a coroa, do oitavo centro. O centro acima do crânio. Então, self, vou chamar eu real, ego, vou chamar eu real, ou self, e vou chamar ser psíquico, à emergência gradual do Cristo. Porquê psíquico? Porque a psique que está lá desde o princípio é sempre Cristo. É sempre a energia profunda, viva, que está por trás de nós. Só que ela pode estimular estes núcleos, e estimula, mas não conseguir vir ao de cima. Sabem o que é interessante? O nosso eu básico tem contacto com o ser psíquico, antes mesmo que o self tenha sido manifesto. Há uma verdade espiritual no centro do corpo físico.